Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês um móvel que eu restaurei para eu poder estar colocando nesse lugar aqui. Ele é um móvel bem antigo e eu vou estar restaurando ele para poder estar guardando mantimentos nele. Esse aqui é o móvel que eu vou estar restaurando. Eu vou começar pelas gavetas dele. Eu não tenho tábuas da mesma espessura que elas são do lado e o fundo delas tá faltando, já tem um ali que até arrancou. Então eu decidi pegar umas tabuinhas que eu tinha aqui em casa, marcar ali do tamanho dela por dentro, o tamanho da gaveta por dentro. Medi com um lápis, depois eu risquei a risca bem retinha com o esquadro, aí foi só cortar com a serrinha tico-tico. Depois de cortado, eu encaixei ele ali por dentro, encaixei até o fundo. Aí foi só eu pregar com preguinhos, eu usei aqueles preguinhos pequenininho que a gente prega fundo de guarda-roupa mesmo. Eu preguei ali do lado e o fundo delas. Gavetas arrumadas, agora eu vou estar arrumando o fundo do armário pro lado de dentro. E para isso eu encontrei umas tábuas de pinos, aí eu medi ali o lado de dentro certinho, risquei com lápis e cortei com a serrinha tico-tico. Eu cortei várias tabinhas para poder estar colocando ela uma do lado da outra, porque eu acho que assim, com essas tabinhas, ele vai ficar mais forte e como vai ser colocado peso ali dentro dele, com essas tábuas ele não vai estar estragando fácil. Depois que eu cortei todas, eu fui encaixando ali uma do lado da outra para poder ver como é que vai ficar. Agora eu vou estar lixando elas. Eu lixei com a lixinha de mão mesmo e eu lixei ela antes para mim poder depois eu tá tampando alguns furinhos que tinha nelas. Vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo para esse vídeo poder não tá ficando muito grande. Agora eu vou estar tapando alguns furinhos dessa madeira. Eu vou estar tapando com a massinha branca mesmo, porque é a que eu tô tendo aqui em casa. Mas como eu vou passar um verniz escuro nessas tábuas, não vai ficar mostrando tanto. Eu tapei os buraquinhos e tapei também essas rachadurinhas que elas tinham, porque era as únicas tábuas que eu tava tendo para me poder fazer esse móvel. Tapei todos os buraquinhos que precisava, esperei secar. Aí agora eu vou estar lixando para poder não ficar áspero, né, essa massinha. Agora eu vou passar o verniz. Eu vou passar esse verniz escuro, que é o que eu tô tendo mesmo. E essas manchinhas brancas, né, que é dos buraquinhos que eu furei, não vai ficar mostrando. Enquanto o verniz secava, eu medi esses pedaços de guarda-roupa que eu tinha aqui em casa para mim poder estar fazendo as portas. As portas desse móvel vai ser de compensado mesmo, porque infelizmente eu não tinha outro material no momento. Eu medi ali, risquei com lápis e com o esquadro, aí depois foi só cortar na medida com a serra tico-tico. Eu também já tinha medido ali a parte de cima do armário, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz a parte de baixo. Eu cortei as tabinhas, tapei os furinhos que tinha nela com a massinha branca mesmo e depois eu lixei. Depois de lixado, eu passei o mesmo verniz que eu passei nas outras. Enquanto secava, eu fui retirar a parte de cima do armário, que era a parte que estava quebrado. Eu não tinha retirado ele ainda, deixei para retirar só nesse momento. Foi bem fácil tá retirando. Eu fui batendo ali com o martelo no lado de baixo dela e ela foi arrancando. Depois que eu tirei, eu deitei o móvel ali no chão para mim poder estar pregando a parte de trás dele. Eu vou deixar ele com a mesma parte de trás que ele tinha, porque ela estava sem nenhum quebrado. Ela simplesmente estava arrancando, porque essa parte ela era colocada com grampos. Aí eu decidi colocar com preguinhos pequenininhos mesmo.
Depois disso, eu lixei o móvel todo e ele estava com estragadinho dos dois lados na parte de baixo. E como eu não tinha uma madeira para substituir, eu cortei duas tabuinhas ali que encaixava ali e parafusei elas pro lado de dentro. Depois disso, eu comecei a pintar. Para pintar, eu peguei uma tinta branca que tinha aqui em casa, misturei um pouquinho de xadrez azul e vermelho e ele ficou nessa tonalidade desse lilás. Eu achei uma cor muito bonita. Aí eu fui e pintei algumas partes dele com um pincel e outras partes com um rolinho. Aqui eu já passei uma primeira demão nele todo e eu vou estar pintando só essa parte onde vai estar mostrando mesmo. Eu não vou estar pintando esse amaro pro lado de dentro, porque a minha tinta era bem pouca, então ela tinha que dar para me pintar ele todo. Depois de ter esperado ele secar um tempinho, eu passei a segunda demão. E a segunda demão eu passei ela só com um rolinho mesmo, porque a primeira demão eu passei bastante ali nos cantinhos onde o rolinho não pegava. Então a segunda demão eu passei ela só com um rolinho mesmo. Se você estiver assistindo o vídeo até aqui, eu peço para que curte, se inscreva no meu canal e assine o sininho de notificação para o YouTube notificar vocês assim que eu postar um novo vídeo. Sai vídeo novo toda semana aqui no canal. Enquanto o armário secava, eu pintei a parte da frente da gaveta. Eu vou pintar só a parte da frente. Antes de pintar, eu lavei ela com escova e sabão e também lixei. E eu decidi pintar só a parte da frente, porque como eu falei pra vocês, eu só tinha um pouquinho de tinta aqui. Se a tinta acabasse, o armário iria ficar sem pintar. Eu pintei as portas também, depois de ter pintado as gavetas. Eu passei massinha pra madeira ali na parte onde eu cortei catico-tico, lixei e depois eu pintei elas dos dois lados e as laterais também. Armário seco, agora eu vou estar pregando o fundo dele. Para poder pregar, eu comprei uns preguinhos maior que a tábua. Furei com a furadeira os buraquinhos, para depois eu estar pregando os preguinhos, porque se eu pregasse os pregos direto na madeira, elas iriam rachar. Eu coloquei 2 pregos em cada madeira, coloquei 2 atrás e 2 na frente, e todas elas eu furei com a furadeira antes e depois eu fui e preguei os pregos. Para pregar a parte de cima, eu fiz do mesmo jeito. Eu coloquei ali uma madeirinha uma do lado da outra para elas poder ficar no encaixe certinho. Aí eu furei com a furadeira e preguei com os preguinhos para a tábua não estar rachando na hora que eu for pregar os pregos, igual eu fiz na parte de baixo. Eu coloquei 2 a 3 pregos em cada tábua, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. E do lado ali também eu coloquei 3 preguinhos de cada lado. Nessa hora aqui eu arrumei até um ajudante ali para estar me ajudando. Ele pegou a minha caixinha de prego e ia me entregando os pregos toda vez que eu pedia. Aqui o armário já tá pronto já, a parte de baixo, a parte de cima. Agora eu vou colocar os puxadores nas gavetas e nas portas. Para colocar, eu coloquei os parafusos ali do puxador, dei uma apertadinha para poder estar ficando o sinal do parafuso na gaveta. Eu também dei uma leve marcaçãozinha ali com o lápis para poder não sair do rumo. Depois furei com a furadeira. Depois de ter furado, na hora que eu fui colocar o puxador ali, eu percebi que o parafuso era um pouco pequeno, porque essa gaveta, a parte da frente dela é bem grossa. Aí então eu peguei uma broca maior que eu tinha aqui em casa e e furei ali até na metade ali, assim meu parafuso ia entrar a cabeça pra dentro e ia dar certo, e não ia estar precisando de estar colocando outros parafusos nos puxadores. Para colocar os puxadores nas portas, eu fiz igual eu fiz na gaveta, eu coloquei os parafusos ali nos puxadores, dei uma apertadinha para poder ficar o sinal ali dos parafusos. Aí depois eu fui e furei com a furadeira. Eu furei só uma porta, eu fiz assim só com uma porta, furei com a furadeira. Aí depois eu coloquei as outras duas portas por baixo dessa e
para eu poder estar furando a mesma distância e o mesmo tamanho das portas. Chegou a hora de montar, eu comprei 6 dobradiças, vou colocar 2 em cada porta, nessa hora que o sol estava batendo ali, então ficou meio assim desfocado. Eu coloquei ali as dobradiças e coloquei com os parafusos direto na madeira mesmo, porque essa é uma madeira bem molinha, então dava para poder estar fazendo assim, sem estar fazendo prefuro, para eu poder estar colocando. Eu dei uma aceleradinha no vídeo também, para o vídeo não tá ficando muito grande. Depois de ter colocado todas as portas, eu tinha umas gavetas aqui em casa. Aí eu resolvi fazer 2 nichos para eu poder estar colocando na parede acima desse móvel. Eu não vou pintar elas, eu vou deixar elas nas cores que elas estão mesmo, porque elas estão bem conservadas. Eu só coloquei mais alguns parafusos ali para estar reforçando os cantos delas e vou colocar prateleiras só em uma delas. Estão prontos, agora eu vou colocar lá no lugar, organizar e mostrar para vocês como é que ficou. Aqui está, armário finalizado. Eu coloquei ele aqui no cantinho onde estava aquele outro lá do começo. Ele era num tamanho bem bom para estar colocando aqui nesse lugar, porque ele vai ficar atrás da porta. Aí ali dentro eu já coloquei algumas coisinhas já. No começo eu achei que eu não ia conseguir estar reformando esse armário, mas agora vendo ele pronto aqui, eu confesso para vocês que eu gostei muito. Aqui também tá as 2 gavetas, que nem eu falei para vocês, eu fiz 2 nichos e coloquei aqui na parte de cima deles para minha sogra poder estar colocando algumas coisinhas dela que estavam em cima daquele outro móvel. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Beijos, tchau, tchau.